Olá, queridos adolescentes, a paz do Senhor Jesus. Então, mais uma vez nós estamos aqui para conversarmos. Sabemos que essa situação da pandemia ainda continua, né? Estamos ainda na quarentena, então as atividades da nossa igreja ainda não voltaram totalmente ao normal, mas a nossa esperança é que as coisas se normalizem, né? E eu queria falar para vocês que a nossa lição de hoje é a número 7 e que ela fala um assunto bem pertinente, um assunto, ou seja, que nos interessa. A turminha dos adolescentes, né? A classe campeões, né? Eu queria falar com vocês, na lição 7 fala assim, da separação entre os pais, como agir. E o nosso texto bíblico ele está em Mateus capítulo 19, do versículo 1 ao 18. E o nosso destaque, ou seja, o nosso texto áureo, ele está em Mateus 19, 6, que diz assim: assim já não são mais duas pessoas, mas uma só. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu, né? E nós continuamos falando sobre a família, sobre a importância da família. E por quê? Por que a gente tem que estar falando nesse assunto? Algum tempo atrás, a turminha, vocês que acompanham a gente, a Karine, a Eduarda, a Manuela, nós vemos todas as lições, tanto eu como as tias, a Emiliane, a tia Lívia, a tia Rúbia, e outros tios que têm que passar por essa classe nossa, né? Nós temos conversado com vocês sobre família, o conceito de família, né? A importância da família e por quê? Acho que vocês ficam pensando assim, por que a família é tão atacada? Por que tantas coisas acontecem com a família? E algumas das lições foi mostrado também o modelo de família, o modelo de família que Deus estipulou, né? E que está ali, ó, em Gênesis 2:24, que diz assim, ó, portanto deixará o homem ao seu pai e à sua mãe e unir-se-á à sua mulher e serão uma só carne. Então o modelo de família que a palavra de Deus nos mostra, o modelo desse projeto original de Deus é um homem e uma mulher, dos quais originam de outras famílias, mas esse homem e essa mulher, agora unidos, formam uma aliança de corpo, uma aliança de alma, uma aliança, e agora os dois estão prontos para caminhar junto dentro dos seus projetos. E aí a gente vem falando, teve algumas lições atrás que falou o que aconteceu de errado com a família. A tia Rubia falou sobre o pecado onde Caim matou Abel, né? E a gente vem falando sobre o pecado e as consequências do pecado. Uma das coisas também que eu sempre brinco com vocês, eu falo que nós não temos uma família de comercial de margarina. Aquela que tem o papai, a mamãe, o filhinho, todo mundo sorri, ninguém tem problema, todo mundo é tão bonitinho, ninguém tem defeito, aí o pai passa margarina, manteiga no pão para a mamãe e tal. Esse é o modelo, sim, que deveria ser ideal de respeito, de consideração, mas muitas vezes na nossa casa não é o que acontece, não é verdade? Vamos falar certo. Na minha família tem problemas, na sua família tem problema, na família de todo mundo tem problema. E graças a isso ao pecado, né? Mas e aí hoje nós vamos chegar numa das consequências principais do pecado. E Jesus, ele trocou umas ideias com aquela galera lá dos fariseus que sempre eles estavam na cola de Jesus, sempre eles estavam conversando com tentando encher um pouco a paciência, tirar a paciência de Jesus, testando Jesus, né? E a Bíblia diz que Jesus respondeu prontamente. Ele começa a conversar com os fariseus, ali nessa leitura que nós vamos dar uma pincelada, Mateus 19, do 1 ao 18, e eles começam a perguntar para Jesus.
eles começam a perguntar para Jesus sobre o divórcio. Por que existia a carta de divórcio? E aí agora eu pergunto para vocês. Agora eu passo essa pergunta para vocês. Por que existe o divórcio? Por que os pais da gente muitas vezes se separam? Por que, dentre essa turminha de vocês, quem que tem pais separados? Por que o pai que amava tanto a mamãe, ele se separa? E aí, voltando para a história de Jesus, os discípulos chegaram para Jesus, os fariseus, chegaram para Jesus e falaram: por que Moisés deu carta de divórcio? E Jesus prontamente respondeu no versículo 9, falando assim: por causa da dureza do vosso coração. Então, no princípio, não pela vontade do Senhor que nenhum casamento fosse desfeito. Era a vontade de Deus, o projeto de Deus dentro da família, que essa família continuasse, daí Deus mandasse a bênção. E nós vemos ali também em Gênesis capítulo 12 e o versículo 13, que diz assim: Deus falando com Abraão, e Deus faz aquela promessa a Abraão, que da sua descendência Deus faria uma grande nação, e nele e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma promessa. Deus tinha projetos e tem projetos com a família. Aí você vai pensar assim: então Deus, ele não vai abençoar a minha família porque o meu pai está separado da minha mãe? Como é que fica agora? O que vai acontecer agora? Eu já moro com a minha mãe, mas a minha mãe já tem um outro casamento. Ou então o meu pai já se separou da minha mãe. Eu moro num outro lar. Meu pai já mora, eu tenho uma madrasta. Ou então você aí deve estar falando: eu já tenho um padrasto. Ou então você ainda está dentro da sua casa com o seu pai e com a sua mãe, mas o seu pai e a sua mãe não estão bem. As coisas não estão boas. Eles nem se falam, eles nem se olham e eles estão se divorciando. E eles até se divorciaram. E agora, o que você deve fazer? Essa lição número 7 diz assim: na separação entre os pais, como devo agir? O que você deve fazer? A palavra de Deus é contra, a palavra de Deus fala sobre isso, sobre essa separação. Mas a palavra de Deus diz que ela nos mostra mais atual do que nunca que a separação, o divórcio, ele era uma realidade já nos tempos bíblicos. No tempo de Moisés, no Código das Leis que Deus deu para Moisés, o divórcio aparece. Ele, como grande juiz de Israel, do povo de Deus, do povo hebreu, né? Mostra Deus já falando que isso era uma realidade. Havia problemas e havia o divórcio. E aqueles homens agora chegam e começam a conversar com Jesus, perguntando isso. E perguntando aquilo, perguntando como é que era, como que não era. Se quando uma mulher se divorciava do seu marido, ela deveria casar com outro homem. E o outro homem deveria casar com outra mulher. E Jesus, ele foi categórico. Ele falou que o divórcio acontece porque as pessoas não se perdoam por causa da dureza do coração. Então o divórcio, ele é um fruto das ações humanas. Ele não é de Deus. Não foi Deus que permitiu que o seu pai se separasse da sua mãe ou a sua mãe arrumasse outro companheiro. Não. Mas aí eu volto ao questionamento que diz assim: e Deus? Agora Deus não vai abençoar a minha família? Como é que eu fico? Eu tô aqui no meio, eu sou o quê? Eu sou o adolescente que eu fico aqui no meio desse negócio todo? Ou como é que eu faço? A palavra de Deus diz no Salmo 37:5, tem um conselho para você, para mim, não só nessas situações, em todas as situações da nossa vida, mas principalmente esse.
Agora nós estamos falando sobre isso, sobre separação. E aí diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você está ali num lar que houve o divórcio ou está próximo de acontecer um divórcio, mas você pode ser um canal de bênção, você pode orar, você pode pedir para o Senhor abençoar, para o Senhor entrar nessa situação, para o Senhor ajudar eles a resolverem a situação deles, porque você vai ser também um dos grandes afetados. Você não vai ter a convivência direta do seu pai convivendo com a sua mãe. O seu lar está com problema e você deve se posicionar de buscar ao Senhor. É difícil, porque o meu pai fala mal da minha mãe, a minha mãe fala mal do meu pai. Quando eu vou visitar minha mãe, e eu moro com meu pai e com a minha madrasta, mas quando eu vou visitar minha mãe, a minha mãe fala mal, a minha mãe desce a lenha, fala um monte de coisa contra o meu pai. E quando, por exemplo, se você mora com a sua mãe e o seu padrasto, aí quando você vai visitar o seu pai e a sua madrasta, mas o seu pai desce a lenha, fala um monte de coisas até que não convém, fala palavras feias, ofende a moral da sua mãe. E muitas vezes você chega em casa muito nervoso, muito falando tudo, jogando gasolina no fogo. Não é assim. Como que você vai ajudar nessa situação? Eu sei que é difícil. Você sente saudade de ver o seu pai e a sua mãe junto com seu pai e a sua mãe juntos. E agora você está no lar, um pouco você fica naquele lar, outro pouco você fica no outro lar, você fica no meio. Você se sente assim, dentro de um barco que está meio afundando, né? Você se sente um náufrago, você quer gritar, Wilson! Você sabe que eu quero conversar com o Wilson, né? Mas não, você tem que conversar com Jesus. Jesus Cristo, o teu amigo, o nosso amigo. E a palavra de Deus diz que é para você entregar tudo. Você tem que chegar, assim como nós temos mania, costumes, nem sei se agora essa galera, vocês aí da época da informática, tudo informatizado, tudo ligado, vocês desabafam. No meu tempo tinha muito esse negócio de desabafar. E contava tudo, aí no outro dia todo mundo já sabia, né? Dava ruim. Mas aí você chega e conversa com os outros, você conta tudo. E a sua intimidade com Deus? Você conta para Deus? Deus, está acontecendo isso. Ou você nem tem intimidade com Deus? Olha, esse tempo de quarentena está sendo um tempo muito bacana. Você fala assim, tia, você é doida? Tempo bacana? Está sendo um tempo, sabia, de reflexão, um tempo de pensar algumas coisas, entendeu? E é um tempo também de a gente conversar com Deus. Lá sentado no teu quarto, lá de cara para cima deitado, você começa a olhar para cima e começa a conversar com Deus. Começa a conversar, Jesus, está acontecendo isso. Jesus, eu não gostei disso. Jesus, eu me sinto assim. Jesus, eles puxam para um lado e puxam para o outro, eu me sinto que nem aquelas birutas de posto de gasolina, Jesus. Eu não sei para que lado assoprar. Senhor, o negócio está feio, Senhor. Senhor, eu não estou aguentando, Senhor. Senhor, uma hora eu tenho vontade de pegar todos os meus trapinhos e fugir, Senhor. Essas ideias não estão dentro da palavra de Deus. Essas ideias, a palavra de Deus não te dá, não apoia, não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque você vai fugir, mas você vai ter que voltar. Entendeu? Então seja forte. A palavra de Deus diz que nós somos fortes. E a palavra de Deus diz entrega. Sabe quando você pega uma coisa assim, você entrega? Você não pode tomar da mão. Você da mão de quem você entregou. Você entrega e deixa. E você vai esperando para que o Senhor resolva. E o Senhor, pela sua misericórdia, Ele abençoa o teu lar. O Senhor, Ele entende. Ele, ainda que não é a vontade dEle, não é o modelo de lar,
né? E também tem outros modelos de lares onde o pai e a mãe se largaram a criança, o filho. Talvez você até more num lar que a mãe e o pai seu são a sua avó. Os seus avós são os seus pais e eles que fazem tudo por você. Você não sabe nem onde que está a sua mãe, onde que anda o seu pai. Eu quero te dizer que a taxa fala assim, lá vem a tia Kátia, a taxa de divórcio no Brasil, de 2018 para cá, de cada 3 casamentos, 1 é divórcio. Está dando em divórcio. O divórcio aumentou muito. Isso é consequência do pecado. Hoje as pessoas não têm paciência, tolerância com a falha. Ai, mas se você for conversar, porque ele não falou comigo, porque ele não me deu dinheiro, são os motivos os mais pequenos possíveis. Porque ele não enxugou o banheiro, porque ele não tirou a toalha molhada de cima da cama. Porque ele chegou tarde, porque ela engordou, porque ela embagulhou-se, porque isso, por aquilo. Mas é a vida. Hoje ninguém mais quer relevar, ninguém mais quer perdoar, sendo que a palavra de Deus, se você já andou numa estrada em contramão, o mundo fala que não é para perdoar, não é para perdoar. O mundo tem até um ditado aí que diz que, não sei se eu falo para vocês, eles ironizam dizendo que você tem mais a que a fila andou, que você tem que deixar para lá, que você não tem mais que investir em ninguém. Hoje ninguém tem mais paciência com ninguém, entendeu? E assim, e o adolescente, ele vai crescendo, ele vai, olha, sabe por quê que essa revista ela é tão importante para você? Porque você não pode levar para a sua vida esses valores. Você não pode levar para a sua vida, para os futuros relacionamentos no emprego, na escola, no serviço, no seu namoro, no seu casamento. Por que não dizer? Falar, tia, mas você não pode, por qualquer motivo, largar. Entendeu? Eu já tive vontade, muitas vezes, de largar de mão. Mas a gente tem que ir, a gente tem que caminhar. Porque o nosso compromisso com Deus é muito importante. O nosso compromisso de servir ao Senhor é muito importante. A nossa vida é de Deus. Nós obedecemos por amor a Deus, não a nossa própria vontade. A nossa própria vontade está crucificada em Cristo. Eu estava conversando com a minha filha agora sobre isso, sobre o apóstolo Paulo. E ele fala muito sobre ele fala muito sobre o divórcio. E o apóstolo Paulo, ele fala, bom seria que vocês não se casassem. Mas já que vocês se casaram, procurem viver, não abandone o homem e a sua mulher. E é assim, você fala, tia Kátia, mas você está falando de casamento, vai demorar muito, vai demorar. Mas é que vocês têm que levar esses valores para a vida de vocês. E os pais que estão vendo, que vão ver esse vídeo, que ele vai ser postado amanhã, a partir das 10 horas, para vocês verem, vocês têm que entender, nós temos que entender. Nunca é tarde e nunca é cedo para entender que nós temos um compromisso com Deus. E é difícil nós renunciarmos à nossa vontade para fazer a vontade de Deus, né? Porque, como diz assim, assim como são 2 pessoas, mas agora não serão só uma. E é muito difícil mesmo. E nós temos que entender que quem junta pessoas é Deus. O casamento é de Deus, né? Às vezes o pai de vocês, a mãe de vocês pode estar falando assim, mas eu casei e não era de Deus. E tem um velho pastor que dizia assim, que o diabo não junta ninguém. O diabo não junta ninguém. Porque em João diz assim, que ele veio para roubar, repitam comigo, roubar, matar e destruir. Então, quando alguém casa com alguém, mesmo lá fora, mesmo quem não conhece a palavra de Deus,
Eu tenho assim, observação para falar para vocês. Há pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas elas têm casamentos abençoados por Deus. Porque essa promessa de Abraão aqui, ela fala para todas as pessoas. Em ti abençoarei todas as famílias da terra. E a Bíblia diz também em Salmos que a bênção do Senhor é sobre todos, sobre toda. Deus, quando manda o sol, a chuva, a natureza. Não é só para o pessoal da Assembleia de Deus, não. Não é só para o povo dele, mas também para o povo dele. Mas também o que nós temos que entender, que Deus que une pessoas, né? O diabo não. O trabalho do diabo é desunir. O divórcio é uma invenção humana, da maldade humana, aperfeiçoada pelo diabo. Tá bom, queridos? Então, assim, eu queria falar para vocês que vocês muitas vezes podem se sentir perdidos. Neste momento, converse com Deus, tá bom? Conversam com o Senhor, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Talvez nessa quarentena você tenha sido obrigado, não é obrigado, né? Você está convivendo mais com os problemas de dentro da tua casa. Aí você olha assim, eu não sabia que o meu pai falava assim com a minha mãe. Ou, não sabia que a minha mãe falava assim com o meu pai. Ou melhor, você fala assim, nossa, não sabia que a minha mãe gostava tanto do meu pai. Não sabia que o meu pai gostava tanto da minha mãe. Eu não sabia que eles ainda namoravam, que eles ainda dão beijinhos, que eles conversam. Nossa, que bacana. Olha, eu nunca tinha visto papai beijar a mamãe. Nunca tinha visto o papai abraçar a mamãe. Papai, sempre eu vejo meu pai correndo, serviço, e marmita, e viagem, e carro, e chave. Eu só vejo meu pai quando ele sai, eu não vejo meu pai sair, e nem vejo meu pai chegar, porque eu já estou dormindo. Mas aí, esses dias, você está tendo que conviver mais com o seu pai, com a sua mãe. Então, procura conversar com eles. Quando você vê um tristinho no canto, assim, chega, faz um carinho. Chega, pai, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa com você? Chega, mãe, tá tudo bem? Aí, se ela começar, né, tipo assim, que às vezes eu faço isso, né? Começar a falar, eu tô com raiva do seu pai. Você fala, não fica não. Aí se o seu pai falar assim, sua mãe também, viu? Muito gastadeira, sua mãe só fica começa a reclamar, eu não reclamo da mãe não. Olha, a mãe mantém a casa tão limpa, a mãe é econômica. Mas aí se a sua mãe for gastadeira, ela fala, a mãe gasta pra nós, pai. Entendeu? Seja pacificador. Você é um elemento, um agente de paz. Tá bom? Não faz assim, quando o seu pai falar uma conversa, você leva para sua mãe. Quando a sua mãe falar uma conversa, o pai disse isso. E aí fazer aquela guerra. Não. Porque é a sua casa. E a bênção do Senhor. E é nesse projeto aí que você tá, que Deus vai derramar a sua bênção. Entrega a sua família nas mãos do Senhor. Tá bom? Olha, nós vamos fazer uma oração. E nessa oração, nós vamos orar por todas as famílias. E você vai orar, eu vou orar pela minha família. Você vai orar pela sua família. Nós vamos orar pela família do pastor Teotônio. Nós vamos orar por todas as famílias da nossa igreja, da nossa cidade, do nosso estado. Nós vamos orar por todas as famílias. Pelas famílias que estão enfermas, pelas famílias que estão em guerra, pelas famílias que estão tristes porque perderam amigos. Nós vamos orar, tá bom? Também nessa oração, nós vamos orar pela família do nosso irmão Rafael, a irmã Germany. Nós vamos orar por todos, pela irmã Paulinha, o irmão Igor, a nossa coordenadora. Nós vamos orar por todos os irmãos que estão doentes. E o nosso pastor, e a irmã Esther, o irmão Davi, pela irmã Margarete, pela Samira. Nós vamos orar pela família dos nossos sacerdotes, tá bom? Então nós vamos orar em nome de Jesus,
por todas as famílias, tá bom? Vamos inclinar nossa cabeça e conversar com o Pai? Pai amado, no nome de Jesus estamos diante da Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, aquele que se entregou na cruz por nós, aquele que nos comprou com o Seu sangue, aquele que nos deu, Senhor, a promessa de estar conosco todos os dias da nossa vida. Senhor, meu Deus, como Pai amado, eu te peço neste momento, por todas as famílias, Senhor. Quero te pedir pela família do nosso pastor e por todas as famílias que nós citamos aqui. Senhor, dá saúde para o pastor Teotônio. Senhor, traz ele na tua paz, restaura a sua saúde. Ó Senhor, eu te peço também, Senhor, por todas as famílias. Te peço, Senhor, pelo Rafael e a Germany. Senhor, abençoe esse jovem casal. Ó Senhor, eu te peço por todas as famílias da nossa igreja, Senhor. Te peço que o Senhor nos ajude a te louvar. Senhor, que neste momento as famílias desfrutem da tua companhia, Senhor. Fica conosco, Senhor. Não nos deixa sozinhos, pois a tua palavra diz que tu prometeu estar conosco todos os dias, Senhor, independente de pandemia ou não, Senhor. Nós nos alegramos e te adoramos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos adolescentes, hoje eu procurei não falar muita gíria, procurei ficar mais séria para falar para vocês sobre isso. E lembre-se de uma coisa, a grama do vizinho parece ser mais verde, mas não é. Valorize o seu pai. Uma vez uma adolescente falou para mim que ela odiava o pai dela. E eu falei para ela, e ela falou que ela não perdoava o pai dela. Eu falei para ela, você tem que perdoar o seu pai. E você tem que orar pelo seu pai. E você tem que amar o seu pai. Ela falou, mas eu não consigo. Eu falei, mas você tem que perdoar. E você tem que falar com ele. E hoje, olho para essa adolescente, é uma mulher, se tornou uma jovem pregadora, mora lá na cidade de Mongaguá. Ela casou, ela é uma cooperadora, que eu posso dizer assim, que o Senhor curou as feridas do coraçãozinho dela. Porque eu quero dizer para vocês que nós como pais, nós erramos. Nós ferimos a alma dos nossos filhos, e assim como nós somos feridos na nossa alma pelos nossos pais. E a Bíblia fala assim, que os nossos pais, quando no tempo da ignorância, eles nos tratavam como bem lhes parecia. E mesmo pais evangélicos, nós erramos, nós somos injustos, nós somos cruéis, né? Às vezes nós falamos palavras que marca a alma do adolescente. E o adolescente leva para a vida. E nós muitas vezes não nos apercebemos do prejuízo que damos na vida dos nossos filhos. Por isso eu estou pedindo para vocês, ame o pai de vocês. Eu sempre costumo falar para vocês, o meu pai era um bêbado, mas eu amava o meu pai e a minha mãe. Mas o meu pai, muitas vezes eu ajudei a levantar ele do chão, bêbado. E eu nunca perdi o respeito pelo meu pai. Nessas lições que nós temos passado com vocês, nós falamos sobre os 10 mandamentos, sobre os mandamentos. E falei para vocês também, eu costumo falar assim, que Jesus ele pegou os 10 mandamentos, ele transformou os 10 mandamentos em 2. Os 2 que ele resume toda a lei. Se você e eu conseguirmos fazer ele, cumprir ele, nós, de boa. Eu quero dizer assim, a palavra diz assim, ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Entendeu? E é assim, e nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe.
Está a bênção. O quarto mandamento fala que é um mandamento com promessa, né? Honre, honre. E aquele que está no lugar de seu pai, a sua madrasta, o seu padrasto, essa realidade que o divórcio trouxe, que o pecado trouxe, mas Jesus na cruz, ele restaura todas as coisas. Já comecei a pregar, né? Jesus restaura na cruz todas as coisas. Ah, tia Kátia, aquela madrasta ruim, madrasta, aquele ruim padrasto, Deus pode usar ele, Deus pode abençoar ele, Deus pode salvar ele, Deus pode transformar o coração dele através de você, tá bom? O seu lar depende de que você peça a bênção do Senhor para os seus pais, por esse lar, por essa configuração de lar, por esse lar aí que você está aí, onde você tem comidinha, roupa, caminha limpa, tá bom? Falei demais já, né? Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos, tá bom?